Oi, gente. Na aula de hoje, a gente vai analisar as organelas que estão faltando. E lembrem que no final desta aula, então, vocês precisam me enviar uma foto com um esqueminha no caderno e a função de todas as organelas do vídeo anterior e do vídeo que vocês vão assistir agora, ok? Então, a próxima organela que nós vamos analisar são os lisossomos. Esse primeiro nomezinho aqui, né, liso, vem de uma palavra que significa quebra, tá? Então, é um termo, né? Nossa, meu mouse não está funcionando. O termo liso realmente significa quebra de substâncias. Então, essa organela aqui, ela vai ser responsável por realizar a digestão dentro da nossa célula. Toda vez que a gente usa o termo intracelular, a gente está falando no interior da célula, dentro dela, certo? Então, lembram que os lisossomos, eles foram formados lá no complexo de Golgi, que foi a organela que a gente viu na aula passada, tá? Eles são bolsinhas e dentro dessas bolsinhas terão enzimas. Enzima tem função de quebrar uma substância ou de formar uma substância. Nesse caso, nos lisossomos, a gente está analisando a quebra de substâncias, ok? Então, a gente vai realizar uma digestão com essas organelas. É realmente como se fosse o estômago da célula, tá? E ela pode acontecer de duas formas: heterofagia ou autofagia. Heterofagia, o termo hétero significa diferente, né? Então, é quando uma estrutura que os lisossomos irão digerir, ela vem do meio externo, ela vem de fora da célula. E a autofagia é quando os lisossomos digerem alguma coisa que pertencia à célula. Então, alguma organela, por exemplo, que já está muito velha e será formada uma organela nova, logo os lisossomos fazem a degradação e analisam quais substâncias a célula ainda pode utilizar, ok? Então, heterofagia, principalmente estruturas que vêm de fora, bactéria, vírus, e autofagia, quando eles realizam a digestão de algo que já estava dentro da célula. O termo fagia na biologia sempre significa digestão, tá? Quebra mesmo, né? De uma substância. Existe um processo na biologia que se chama fagocitose. Fagocitar significa pegar alguma partícula de fora e colocá-la para dentro da célula. Então, vamos supor que o nosso corpo foi infectado por bactérias, que vocês podem identificar, né, essa estrutura pequenininha como se fossem bactérias. A nossa célula, ela vai projetar estruturas que a gente chama de pseudópodes, que são como se fossem uns pezinhos, tá? O termo pseudópode significa pés falsos. E aí, esse citoplasma da célula ele vai vindo cada vez mais para frente até ele conseguir englobar totalmente essa estrutura. Quando essa estrutura estranha entra no interior da nossa célula, a gente já cria toda uma membrana aqui de proteção para essa substância não destruir a nossa célula. Quem vai fazer a quebra dessa substância estranha são os lisossomos. Então, os lisossomos vêm, se fundem com essa estrutura que foi formada, digerem essa substância e eliminam os restos para fora da célula. Quando eles eliminam o resto para fora da célula, esse processo a gente chama de exocitose, né? Exo significa fora, citose, célula. Então, é quando a gente libera os restos para fora da nossa célula. Esse processo de fagocitose ele é realizado pelas nossas células de defesa, que são os nossos glóbulos brancos. Então, quando entra um ser estranho no nosso corpo, eles têm a função de fazer essa digestão. E a digestão, então, sempre vai ser realizada no interior das células pelos lisossomos.
A próxima organela são os peroxissomos. Os peroxissomos, agora na frente existe um termo que vem de peróxido. Peróxido é o nome correto para água oxigenada. Então, aqui vocês têm a fórmula da água oxigenada, que é H2O2, né? Então, ela tem um oxigênio a mais do que a água normal, que é H2O. Essa água oxigenada, no interior do nosso corpo, ela é tóxica. Então, ela precisa ser quebrada em substâncias que não são tóxicas, como é o caso da água normal e do gás oxigênio. Quem vai fazer a quebra dessa substância tóxica são os peroxissomos. Então, dentro dele existe uma enzima que se chama catalase, que vai realizar a quebra da água oxigenada para não comprometer a atividade das nossas células. Aí vem a pergunta, né? Como que a gente forma água oxigenada no nosso corpo? Então, toda vez que a gente come algo que tenha proteína, que vai formar os aminoácidos, tá? Ou que tenha gorduras, que são os ácidos graxos, a gente acaba produzindo água oxigenada dentro da nossa célula. E como é uma substância tóxica, então a gente tem que ter essa organela para quebrar, né? Essa organela a gente vai encontrar bastante nas células do nosso fígado, porque o fígado que realiza a quebra das substâncias tóxicas, né, que faz um detox no nosso corpo, e também nos nossos rins, certo? É importante lembrar também que essa água oxigenada, ela vem da quebra de substâncias como o álcool. Por isso que a gente vai encontrar bastante dessas organelas aqui no fígado, porque é ele que faz a quebra dessa substância, tá? Então, são organelas redondinhas mesmo, que a gente consegue identificar pelo formato. Por isso que eu falei para vocês lá no início do outro vídeo. Existem várias organelas redondinhas, então a gente tem que olhar o tamanho e o que ela tem dentro, por isso que às vezes a gente não consegue identificar. Agora sim, gente, nós vamos para a mais fofa de todas, que são as mitocôndrias. Se vocês olharem o desenho das mitocôndrias, ela lembra uma célula procarionte, como eu já falei para vocês na última aula. Então, dentro das nossas mitocôndrias, a gente vai ter DNA, a gente vai ter ribossomos, tá? E a gente vai ter um espaço que também nós chamamos, né, de matriz nesse caso, mas que vai lembrar um citoplasma. Então, o que eu tenho que entender desse processo? Se acredita que antigamente, como eu comentei com vocês, os seres eucariontes foram surgindo à medida com que eles englobavam seres procariontes. Então, essas bactérias, essas células procariontes, foram os primeiros seres do nosso planeta. Só depois surgiu os eucariontes, que vão conter todas essas organelas complexas. E aí, a teoria diz que as células gigantes começaram a englobar as pequenas bactérias, e as bactérias elas passaram a viver muito bem ali dentro das células grandes. Por quê? Porque elas ficavam protegidas. E como elas ficavam protegidas, elas iam realizando a produção de energia e iam fornecendo energia para aquela célula gigante. Então, a célula gigante não precisava sair por aí procurando alimento o tempo inteiro. Então, foi uma relação vantajosa tanto para a célula procarionte e para a célula eucarionte. Foi tão vantajosa que a partir de um momento, essas bactérias, elas passaram a viver ali dentro das células eucariontes o tempo inteiro. Então, essas células, naquela época, acabaram dando origem às mitocôndrias que a gente encontra hoje em dia na célula de todos os eucariontes. Essas mitocôndrias, elas vão ter as mesmas características que as bactérias. Então, é realmente comprovado toda essa historinha que eu contei para vocês, tá? Elas têm o DNA parecido com as bactérias, elas têm os ribossomos iguais das bactérias, elas têm DNA que é circular, como as bactérias têm.
elas conseguem se dividir sozinha, elas não recebem ordens do núcleo, como se realmente elas fossem seres vivos ali, né? Seres autônomos. Então, a função das mitocôndrias é realizar a respiração celular aeróbia. Lembram que o termo aeróbia significa na presença de gás oxigênio. Esse gás oxigênio, ele vai se ligar com a molécula de açúcar que a gente come na alimentação, e aí lá dentro da mitocôndria a gente vai produzir moléculas de energia, que nós chamamos de ATP, significa adenosina trifosfática, ok? Essas moléculas de ATP vão ser usadas para as diversas atividades que o nosso corpo precisa realizar. E também a gente forma o CO2, o gás carbônico no interior das nossas células. Esse gás carbônico é tóxico e precisa ser eliminado do nosso corpo. O que vai acontecer? O sangue vai recolher esse gás carbônico, vai levar até o pulmão e a gente vai eliminar através da respiração. Ok? Então, o gás carbônico que a gente elimina na respiração vem lá do açúcar que a gente consumiu nos alimentos. Então, lembram que a função das mitocôndrias é extremamente importante. Produção de energia para todas as atividades que o nosso corpo realiza. No interior das células, a gente também vai encontrar uma estrutura, não é uma organela, né? Mas é uma estrutura que vai dar formato para as nossas células, que a gente chama de citoesqueleto, que é o esqueleto da célula. Então, é como se fosse um agrupamento de proteínas ali dentro, que vai formar, né, vai dar um formato, desculpa, para a célula, e também vai organizar todas essas organelas que a gente viu até agora. Então, elas não ficam totalmente espalhadas ali dentro, elas ficam presas a essas estruturas aqui. Se elas precisam ir de um lugar para o outro, é o citoesqueleto que vai auxiliar, tá? No deslocamento de uma organela e outra. Também, como a gente viu antes, os nossos glóbulos brancos, eles precisam englobar bactérias e vírus, certo? E quem realiza essa projeção, né, que a célula ela precisa ir um pouquinho para frente, projetar esses pseudópodes dela, quem realiza essa projeção também vai ser o citoesqueleto. Então, é uma estrutura bem importante no interior das células eucariontes. Por último, mas não menos importante, a gente tem os centríolos. Os centríolos são essas estruturas aqui, parece um monte de canudinho um do lado do outro, mas na verdade é uma proteína que se chama tubulina, que vai formar tubos, literalmente, né? E são as organelas que vão auxiliar na divisão das nossas células. Então, as nossas células, elas têm tempo de vida. Elas não são poucas as células que são permanentes, que se formam e vivem ali para sempre. A maioria das nossas células, elas ficam se dividindo o tempo todo. Quem ajuda as nossas células a se dividir são os centríolos. Então, eles vão ser responsáveis por dividir o material genético ao meio. Material genético que é o DNA, certo? Então, sempre eles vão estar próximo ao núcleo das células e sempre em parzinhos. Então, gente, quando a nossa célula ela precisar se dividir, ela vai primeiro multiplicar esses centríolos. Então, a gente tem um parzinho normalmente. Quando a célula se multiplica, ela forma 2 pares. E o nosso DNA também se multiplica. Então, como o nosso DNA se multiplica, agora eu tenho que dividir essa célula aqui ao meio, para ter material genético para esta célula e para esta. E quem puxa esse material genético são os centríolos. Então, a função deles é realizar a divisão da célula. Além da divisão, esses centríolos eles também vão auxiliar na formação de cílios e flagelos. Flagelos existem lá nas células que são unicelulares e precisam se movimentar, por exemplo, os espermatozoides na nossa espécie. É como se fosse um rabinho mesmo que a célula apresenta, e quem forma esse flagelo, então, são os centríolos, assim como os cílios. Os cílios, quando são encontrados em uma célula, eles vão ser encontrados vários
ao redor das células, e tanto os cílios como os flagelos, eles têm a função de auxiliar no movimento, ok? Os seres procariontes e as plantas que possuem frutos, que existe um grupo de plantas que se chama angiosperma, todas aquelas que têm flores coloridas, tá? E frutos, então não possuem os centríolos, vão precisar se dividir de outra forma. Mas nós e todo o reino animal possuímos centríolos. Então, essa é uma característica da célula animal, ok? Se ficou alguma dúvida, vocês podem me mandar e eu aguardo a atividade de vocês postada, certo? Beijos e espero que todos estejam bem.